Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Hoje, mais uma vez, estaremos falando a respeito de um tema muito interessante. Analisaremos o versículo do texto que se encontra em Mateus, capítulo 12, verso 31. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de dizer a você, para você curtir esse vídeo, compartilhar, deixa aí o seu ok, tá bom? E se você tiver algum comentário a fazer, alguma dúvida, ou caso você deseje também trazer algum assunto para que nós venhamos a analisar aqui no vídeo, é só você deixar aí nos seus comentários, tá bom? Então dá uma clicadinha, deixa o seu ok, tá bom? E inscreva-se no canal Exposição Bíblica. O texto que vamos tratar hoje é a respeito de um assunto muito extremo e importante, e que certamente você já deve ter ouvido a respeito, e que muita gente tem dúvidas sobre isso. É sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já ouvi de alguns crentes, de alguns irmãos, que me procuraram com dúvidas a respeito disso, e dizendo: pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Né? E é uma dúvida que paira sobre a mente de muita gente. E é normal isso, por conta daquilo que se ouve por aí e porque não há um ensino mais afinco a respeito do assunto nas denominações. Então, o nosso objetivo hoje é trazer à tona esse assunto para esclarecer. Normalmente eu digo para aquele irmão que me procura e fala sobre isso, eu digo a ele: olha, se você está com essa dúvida, preocupado, né, sentindo em buscar ajuda para saber se foi ou não, já é um bom sinal de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Então, nós vamos abordar esse texto a partir de agora. Capítulo 12, verso 31, na versão Almeida, revista e corrigida, e revista e atualizada. Assim diz o texto: portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Primeiramente, precisamos buscar apoio no texto, ou melhor, no contexto bíblico. Nós nunca podemos tirar um texto fora do seu contexto para interpretá-lo. Ao contrário, temos que interpretar à luz do contexto em que ele está inserido. E sendo assim, o capítulo 12 do Evangelho de Mateus vai tratar sobre alguns assuntos. O primeiro deles, versículo 1 até o versículo 8, fala a respeito de Jesus como Senhor do sábado. Na sequência, do verso 9 até o verso 21, então Jesus trata da cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada ou atrofiada. E isso aconteceu no sábado, ou seja, no dia que no judaísmo é o Shabá, é o dia dedicado, da dedicação ao Senhor. Então, alguns fariseus, alguns dos judeus, os principais, questionaram Jesus e o confrontaram a respeito disso por realizar a cura no sábado. Segundo eles, estava Jesus, então, ferindo a lei mosaica. Estava ferindo a lei de Deus, segundo eles, que Jesus não podia fazer nada no sábado. Então, Jesus aqui trata com eles, e Jesus, a partir do verso 22, vai falando sobre isso. No verso 22 em diante, vai trazer aqui também um endemoniado e cego que foi curado e restaurado por Jesus. E lá no versículo 31, antes de terminar o capítulo, então Jesus trata com eles a respeito disso. Porque eles chamaram Jesus de blasfemo, disseram que ele fazia tudo isso por Satanás. Verso 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino
todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então Jesus estava respondendo a eles. Mas olha só o que eles disseram a Jesus. Porque todo mundo estava admirando aquilo que Jesus fazia. E eles, ouvindo o comentário do povo, eles disseram, no verso 24, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, eles lançaram sobre Jesus a difamação de que Jesus fazia isso sob o poder de Beelzebul. Obviamente, Jesus estava sob o poder do Espírito Santo. E fazia isso porque ele foi enviado por Deus, o Pai. Então, o texto aqui nos deixa bem entendidos e claro. Eles estavam atribuindo a Jesus, dizendo que ele estava fazendo isso pelo poder de Satanás. Que era Satanás quem usava Jesus. Que era Satanás quem estava por trás de Jesus. E sabemos que Jesus foi investido, recebeu o Espírito Santo sobre ele no dia do batismo. E toda a obra que Jesus estava realizando fazia sob o poder do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, então no verso 31, Jesus diz essas palavras: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E diz mais, o texto, e se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Verso 32, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, é um pecado que realmente não tem perdão, é um pecado para condenação eterna. Então, muita gente fica preocupada, porque eu ouvi, eu duvidei se essa profecia, se essa revelação foi de Deus. Não é sobre isso que Jesus estava falando. Para blasfemar contra o Espírito Santo, é necessário que aquele que faz isso faça de consciência. Ou seja, os fariseus eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham a palavra, eles tinham a lei, eles tinham tudo na mão e sabiam que Jesus veio enviado por Deus, o Pai, para realizar a obra. Acontece que eles não aceitaram, eles o rejeitaram. Então, para que uma pessoa venha blasfemar contra o Espírito, é necessário que esta pessoa o faça conscientemente. Não é você dizer, eu não acreditei nessa profecia, eu duvidei daquele que entregou a profecia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pecado da blasfêmia é algo muito sério e envolve a rejeição do Filho de Deus. Envolve atribuir a obra redentora de Cristo ao poder de Satanás. Envolve atribuir a obra do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, de convencer de que foi sob o poder do Satanás. Isso, sim, é blasfemar, mas fazer isso de forma consciente. E também por aqueles que realmente conhecem e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Mas por algum motivo, por ganância, ou sabe-se lá o porquê, assim o fazem, rejeitando a obra redentora de Cristo. Então, a blasfêmia, o que é blasfêmia? É você lançar uma injúria contra o Espírito Santo. É injuriá-lo, é desonrá-lo, é trazer sobre ele uma difamação, é difamá-lo. É dizer que o que ele realiza, que Cristo realizou, é sob o poder de Satanás e não o poder de Deus, sob o Espírito Santo. Portanto, se você tinha alguma dúvida, eu espero que esta dúvida você tenha deixado para trás. E se alguém você ver que tem essa dúvida,
fica por sua responsabilidade de esclarecer a pessoa, porque cabe a todos nós, conhecedores da palavra de Deus, de esclarecimento. E mais uma vez eu friso, nós precisamos ser fiéis ao texto bíblico. Portanto, eu não posso tirar um texto fora de um contexto para que ele vire um pretexto. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo gravíssimo, não tem perdão e é um pecado feito com consciência. Então, se você tinha alguma dúvida, eu tenho certeza de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você não faria isso conscientemente. Como disse a palavra de Deus, nos diz que ninguém que é nascido do Espírito vai dizer alguma coisa contra o próprio Espírito. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Portanto, vamos então entender esse texto, e se você tiver alguma dúvida quanto a isso ainda, você pode deixar aqui no comentário, você pode fazer o seu comentário, e na sequência estaremos aqui dando a resposta, o retorno para você, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida, ok? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos já preparando um novo vídeo, um novo tema, um novo assunto que vamos abordar aqui. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Curte aí, se inscreva no canal, dê o seu ok e compartilha. Deus te abençoe.